Meu médico disse que, se eu continuar comendo manteiga e meio quilo de bacon todo dia, logo vou bater as botas. A única coisa que eu tirei dessa conversa foi que, bem, eu precisava de um balde. Projetei um no Fusion. 360 baldes são realmente desafiadores de fazer? O mais difícil será descobrir como fazer cada aduela. Veja, cada uma dessas peças individuais tem chanfros em ambos os lados, assim como na parte de baixo. Além disso, todas são afuniladas. Você precisa cortar cada uma do jeito certo para que no final todas se encaixem perfeitamente. Pensei em tentar uma laminação curva para o cabo. É minha primeira vez, então vamos ver se consigo fazer algo que orgulhe Jack e Jill. Bom, lá vai nada. Eu tinha um pedaço de nogueira de um projeto anterior, mas estava danificado no meio. Achei que era só usar minha serra de trilho para cortar as partes inutilizáveis, e aí eu poderia aproveitar todo o resto que sobrasse. Após algumas passadas com a serra circular, retirei a parte ruim e joguei por cima da cerca, direto no quintal do vizinho. Em seguida, aplainamos um lado de cada peça usando a desempenadeira. Por sorte, não precisei fazer um trenó para isso, porque elas já estavam bem planas desde o começo. Depois, na desempenadeira, consegui esquadrar um canto. Com essas faces planas como referência, serrei cada peça em 3 tábuas finas na serra de fita. Depois é de volta à plaina para nivelar cada lado das tábuas e deixá-las todas na espessura final. Agora posso acertar o outro lado de cada uma das tábuas na serra de bancada e começar a cortá-las todas em tiras. Depois disso, fui à estação de meia esquadria e cortei as aduelas no comprimento aproximado. E fiz isso até ter 20 delas todas empilhadas. Inclinei a lâmina da serra de bancada 5 graus à esquerda e peguei o trenó de corte transversal. Como meu trenó tem só um trilho, posso movê-lo à direita da lâmina para cortes angulados. Recoloquei o batente e cortei as ripas no comprimento correto. Após isso, precisei criar um jeito fácil de cortar cada ripa com consistência e segurança. Exercitei meu cérebro e aqui está o que inventei. Para facilitar o corte dos ângulos das ripas, criei 2 gabaritos. Eu não vou te entediar com toda a matemática ou os cálculos necessários para conseguir exatamente o ângulo certo aqui, em cada uma delas, mas basicamente eu pego uma das ripas e aprendo aqui na posição. E aí isso vai cortar o lado esquerdo exatamente no ângulo certo. Aí eu posso tirar, virar, colocar nesse outro gabarito e ele vai cortar o outro lado para mim. Se você adquirir os planos deste projeto, os gabaritos já estão incluídos, então não precisa se preocupar em replicá-los por conta própria. Mas basicamente é isso. Depois de cortar as 20 peças, elas devem encaixar e formar um polígono de 20 lados. Então vamos ver se funciona. Prendi a primeira peça no gabarito e fiz o chanfro inclinado. O gabarito funcionou muito bem e me permitiu cortar cada peça de forma rápida e fácil. Com 20 sarrafos cortados de um lado, podia virar a pilha e repetir o processo com o segundo gabarito. Isso coloca o outro chanfro inclinado do outro lado e finaliza cada um dos sarrafos. Agora que todos estão cortados, posso abri-los em leque e reorganizá-los com meu olhar artístico e senso de design. Você sabe, o mesmo senso de design que me diz que está tudo bem usar meias com sandálias. Depois usei fita crepe azul de pintor para prender cada tábua à vizinha. Fui muito cuidadoso para alinhar cada peça com precisão e manter o topo de cada uma nivelado com as outras. Ao chegar à última, pude ver tomando forma, principalmente quando enrolei tudo. Peguei meus grampos de cinta e me preparei para o ponto sem volta. Usei cola para madeira Titebond terceiro, pois seu tempo de secagem longo me deu cerca de 10 minutos para concluir a tarefa.
Passei um filete de cola em cada uma das emendas, espalhei bem e então enrolei tudo. Os grampos de cinta puxaram tudo uniformemente, mas para manter as extremidades, adicionei grampos de pressão. Quando tudo estava parecendo bom, respirei aliviado e deixei a peça secar. Beleza. Secou. E uma vez que obedeceu, pude remover as braçadeiras e tirar toda a fita crepe. Em seguida, usei um raspador de cartão para tirar o excesso de cola e nivelar as inconsistências internas. Continuei lixando bastante e deixei o interior com ótima aparência e toque. Para nivelar embaixo, resolvi usar minha lixadeira de disco de 12 polegadas. Uma lixadeira comum também teria funcionado, mas eu sou um trapaceiro, então eu trapaceei. Suavizei as emendas externas, lixando até a lixa 220, depois montei um pequeno painel para o fundo e também o lixei até ficar liso. Após medir a espessura do fundo, coloquei a fresa de rebaixo na tupia de mesa e ajustei à mesma altura. Depois consegui pôr o balde em cima e fazer o rebaixo. Agora, antes que todos comentem dizendo que estou indo na direção errada com a tupia, deixe-me explicar. Como tudo isso é topo de madeira, há uma grande chance de lascar. Mas indo no sentido contrário com passadas leves, você pode evitar que isso aconteça. Basta segurar firme a peça que tudo dará certo. Agora posso colocar a peça no painel, marcar a posição com alguns pedaços de fita e depois traçar o encaixe na parte de baixo com um lápis. Na serra de fita, eu corto essa peça, mantendo uma boa distância para fora da linha. Depois, lá na lixadeira, posso me aproximar bem devagar daquela linha com muito cuidado para conseguir um encaixe perfeito. O próximo clipe de vídeo satisfatório é trazido para você pela loja do Fisher. Legal! Perfeito. Aqui já podia passar cola e prender a parte de baixo com o grampo. E depois que isso secou, eu pude pegar um pouco de pó de nogueira da minha lixadeira e preencher qualquer pequeno vão que estivesse ao redor da borda inferior. Eu arredondei a parte de baixo e de cima do balde, e então pude focar na alça e fazer as formas para a laminação curva. Colei o molde no bloco de compensado e cortei o formato na serra de fita. Depois foi só uma questão de fazer algumas tiras super finas com sobras na serra de bancada. Achei que ficaria legal se eu usasse bordo-olho de passarinho e colocasse uma faixa de nogueira bem no centro delas. Então, cortei 6 tiras para cada peça. Depois as prendi com elásticos e coloquei tudo em um recipiente de plástico. Antes que minha esposa fizesse o chá, peguei a água fervendo e despejei no recipiente para submergir os feixes. Deixei as tiras de molho enquanto assistia Steve Austin combater o crime em um episódio de O Homem de 6 milhões de dólares, e então achei que elas provavelmente já estariam flexíveis o suficiente para serem moldadas sem rachar. Retirei as tiras, modelei com as mãos e deixei secar ao ar livre. Depois de completamente secas, pude removê-las das formas e iniciar a laminação. Eu simplesmente passei bastante cola e coloquei as tiras de volta nas formas. Tomei cuidado ao alinhar as bordas ao grampear, garantindo o formato correto da peça. Depois deixei tudo secar durante a noite. No dia seguinte, tirei-as das formas e vi o resultado. Usei a lixadeira de cinta para tirar marcas de queimado e limpar as bordas das peças. Cortei elas no comprimento certo. E então arredondei os cantos na lixadeira de disco. Como desafio extra, não quis usar fixador de metal nesse balde. Isso significava que eu precisava fazer pinos de madeira para segurar as peças laminadas.
Prendi um pedaço de madeira na furadeira de bancada e usei várias brocas para cortar um cilindro. Como eu não cortei até o final com uma serra-copo menor, eu pude então remover o colarinho com um formão. Coloquei um parafuso no furo central, prendi o cilindro na furadeira e limpei as bordas na lixadeira. E assim, eu tenho alguns tampões de ouvido de nogueira maciça. Os tampões vão se encaixar nesses pequenos quadrados de bordo, então preciso fazer um encaixe para eles usando uma broca Forstner. Depois posso perfurar os buracos para os tampões passarem por cada um dos lados laminados. E como eu quero que essas peças girem livremente, precisei alargar um pouco esse buraco usando uma lixa. Os dois lados laminados curvados serão unidos no topo pela alça, que desliza sobre uma cavilha. Então, para fazer essa cavilha, eu cortei uma tira de nogueira, coloquei na furadeira, arredondei as bordas na lixadeira e depois passei pela minha gabarito de fazer cavilhas, que basicamente é só um bloco de madeira com um furo e um formão preso. Após uma lixada rápida, a cavilha está pronta para uso. E eu fiz algumas tampas para a cavilha, fazendo uma pequena cavidade com uma broca Forstner e depois cortando o restante com uma serra-copo. Com cola instantânea, coloco uma agora e a outra depois. Fazendo os furos para a cavilha passar. Agora pude começar a montar tudo. Primeiro passei os pinos de nogueira pelas laterais e os encaixei nos quadrados de bordo. Mas eu tive que fazer isso com cuidado para não colar tudo acidentalmente. No final, eu preciso que gire livremente. Com eles secos, pude montá-los nas laterais do balde. Como eu não tenho um torno na minha oficina pequena, eu preciso ser criativo quando se trata de coisas assim. Para fazer o cabo, eu furei um pedaço de nogueira e depois o apertei em uma haste roscada. Depois coloquei essa peça na minha furadeira e criei um contraponto manual usando restos de madeira. Então eu pude pressionar tudo isso contra a minha lixadeira para, bem, fazer bastante poeira. Depois que deixei a peça arredondada, ela foi para a lixadeira de cinta, onde pude começar a dar forma a ela. Por fim, um pouco de lixamento manual e ela estava pronta para ser colocada. E aqui eu decidi focar a câmera na minha parede de grampos em vez do projeto, porque sou péssimo nisso. E agora eu pude adicionar meu farelo no fundo do balde. Por fim, é hora do acabamento. Eu decidi usar óleo dinamarquês, porque sou fã da Dinamarca. E além disso, gosto muito dos pães de café da manhã recheados com queijo deles. Óleo dinamarquês é muito fácil de aplicar. Você não precisa se preocupar com pingos, e ele penetra facilmente em todos os cantos e fendas da peça. Além disso, suas mãos ficam perfumadas o dia todo. Adoro ver a cor real da nogueira surgir. Escolhi várias peças de transição entre alburno e cerne, o que acho que adiciona muita personalidade à peça. Bem, com uma camada generosa de óleo em toda a peça, posso considerar este trabalho concluído. Olha só isso. Esse não é o balde mais chique que você já viu? Fiquei surpreso como as aduelas se encaixaram tão bem. A laminação curva de bordo olho de pássaro ficou incrível. Quem precisa de torno com uma lixadeira? Bom, ficou ótimo, e eu também aprendi muito fazendo isso. Agora eu não vou buscar um balde de água com essa coisa. É só decoração, mas foi divertido fazer. Ei, se você acha que eu mereci, dá um like nesse vídeo e se inscreve no meu canal. Tenho muitos outros vídeos para você curtir e várias ideias de novos projetos para o futuro. Bom, muito obrigado por assistir e a gente se vê na próxima. Ah, poxa vida. Mandou bem. Idiota. Gostosa. Caramba. Ai. Nossa. Uau.
Poxa, cara. Agora eu preciso fazer xixi. Bom, isso aí ficou torto, Crooked. Mandou bem, idiota. Ah, droga. Caramba. Seu idiota.